Boa tarde, pessoal. A gente vai apresentar, a Robolívia apresenta agora o Berimbau, um projeto inovador, único, é um berimbau automatizado, feito pelo Ivan, que é engenheiro, e sua equipe. Ele vai contar um pouco sobre essa história para nós. Ivan. Boa tarde a todos. Meu nome é Ivan Monção, eu sou engenheiro. Eu vim aqui hoje falar para vocês sobre um projeto que nós realizamos já tem algum tempo. Primeiramente, eu gostaria de agradecer algumas pessoas que permitiram aqui a minha presença nesse evento, que é o Jacques Chicurel, o Davi Ruiz e a Ivani Lucena. Dois amigos em particular também viabilizaram essa possibilidade, que é o Paulo Libonati, que é o meu parceiro eterno de software, e o Ricardo Paulinho, que está aqui comigo hoje. E eu vou tentar contar para vocês aqui de maneira resumida, eu não tenho muito tempo, esse projeto que nós desenvolvemos, porque ele tem muitas facetas que vão interessar para vocês. Em 2006, eu criei o Business and Innovation Lab, que é um laboratório de inovação dentro de uma universidade privada. O BioLab era uma empresa de serviços de engenharia dentro de uma universidade. A ideia por trás do BioLab era fazer com que os estudantes de engenharia pudessem aprender engenharia enquanto ainda estivessem na universidade. Tá? O grande diferencial do BioLab é que nós colocávamos estudantes de engenharia dos primeiros semestres. Alguns desses estudantes aí estão no segundo semestre de engenharia, né, trabalhando em projetos reais para clientes, para entregar ao cliente, né? A ideia era motivar os estudantes para que eles pudessem já, na entrada da universidade, ter a possibilidade de ter contato real com a engenharia, sem ter que esperar por vários semestres ou anos, né, vendo apenas teoria. Aqui nós temos a oficina mecânica do BioLab, onde nós fazíamos as partes mecânicas. No início vocês viram ali a bancada onde nós fazíamos experimentos eletrônicos. Um grande ponto do BioLab é que os estudantes lá, eles, em termos de publicação, eles publicavam apenas patentes. Então, esses estudantes dos primeiros semestres que se envolviam em projetos reais, além de me ajudarem a entregar projetos reais, eles também têm hoje o nome como depositante e inventores em patentes de equipamentos que foram desenvolvidos. Aqui estão alguns equipamentos que foram desenvolvidos no BioLab. Esses equipamentos foram equipamentos encomendados por clientes, alguns equipamentos de solda, alguns equipamentos que utilizavam adaptação de microscópios para aplicações especiais. Alguns nós não podemos mostrar aqui, por uma questão de propriedade intelectual. E lá nós fazíamos toda a parte de projeto, tanto hardware, quanto software, como firmware, como vocês podem ver aqui, projetos mecânicos. Tá? Nós temos aqui a nossa máquina, própria máquina de prototipagem rápida, onde nós fazíamos circuito impresso. Nós temos o nosso próprio software de projetar circuito impresso. Então nós procurávamos fazer o ciclo completo dentro do mesmo laboratório. Não sei se vocês estão a par, mas existe uma questão chamada alfabetização científica, que é, na verdade, analfabetização, ou alfabetização científica, que, na verdade, a pessoa, quando não é alfabetizada cientificamente, ela tem a falta de conceitos básicos de ciências. Isso faz com que ela, de alguma forma, tenha dificuldade de entender certas questões do mundo real e tomar até algumas decisões. Isso dificulta, tá? Uma maneira de você corrigir esse processo de analfabetismo científico é através de projetos de divulgação científica. O Berimbau, ele, além de ter sido um projeto para motivação de estudantes de engenharia, ele é hoje um projeto de divulgação científica. Quer dizer, nós damos a nossa contribuição para a diminuição dessa falta de conhecimento, levando esse instrumento em exposições onde as pessoas podem ver um instrumento de construção simples, mas que você pode ver todos os elementos necessários ao seu toque de maneira clara.
E isto atrai muitas pessoas, né? Desde crianças de colo, como vocês podem ver aqui, até crianças no ensino fundamental. Isso nós estamos mostrando aí eventos de popularização da ciência, aí a Semana de Ciência e Tecnologia que nós temos todo ano no Brasil, né? O pessoal também de segundo grau e pré-universitário e alguns universitários e adultos também. Todos sentem uma atração forte e ficam curiosos porque o instrumento ele é aberto, se pode ver as partes em movimento. O meu objetivo hoje é mostrar para vocês, né, como é que ele foi construído. O motivo dele ter sido construído é o fato de que antes de começar os trabalhos no BioLab, para desenvolver a metodologia que eu usava lá, eu tive que testar essa metodologia na prática. E com isso eu colocava alguns projetos de engenharia que não eram reais, que não eram de clientes, para que alguns estudantes de engenharia pudessem me ajudar a desenvolver esses projetos e aprenderem engenharia enquanto desenvolviam esses projetos, que não eram para entregar, mas eram projetos de engenharia, tinham que funcionar, né? Esse projeto do Berimbau foi um desses projetos. Uma coisa importante que eu tenho que falar aqui para quem gosta de trabalhar ou quer trabalhar na área de engenharia ou fazer alguma coisa na prática, são esse slide com essas 3 frases aí, porque o nosso sistema educacional, ele penaliza fortemente o erro. Todo mundo tem que passar por média e os professores não gostam de trabalhos errados, né? Esse hábito, isso faz com que a gente tenha um hábito de evitar erros e falhas. Nós temos um medo enorme de errar. E se você não errar, se você não falhar, se você não se expuser de alguma forma à falha, à possibilidade de falha ou erro, é impossível a inovação. Tá certo? Então isso nós vamos bater muito fortemente aqui. É claro que a dose do problema que você tem que ter tem que ser bastante avaliada. Você não pode pegar, por exemplo, uma pessoa que nunca fez nada em uma determinada área e colocar um problema muito complicado para ele. O que pode acontecer é uma situação desse tipo, onde a pessoa está pegando um problema ou uma dificuldade que está acima das condições dela resolver, não é? Tem que ter cuidado com isso. A gente tem que colocar o problema de maneira paulatina. A pessoa tem que se habituar a ir cometendo pequenos erros com o tempo e acumulando a segurança para depois poder fazer coisas maiores ou assumir riscos maiores. Existe um conceito chamado mitridatismo, não é? Que deriva do nome de um rei chamado Mitríades, que tinha muito medo de ser envenenado. Por conta desse medo, ele administrava nele mesmo pequenas doses de veneno, de tal maneira que ele adquiria uma insensibilidade, uma imunidade ao veneno. Então, na verdade, o processo com o erro, que eu não acho que seja uma coisa ruim, o erro é uma coisa importante, é boa, você aprende com os erros, tá certo? Não pode ser comparado diretamente com o veneno, que é uma coisa ruim, mas aí a metáfora vale. A pessoa tem que ir administrando pequenas doses de erros e falhas para ir criando uma imunidade, criando uma segurança para que possa sempre poder fazer coisas maiores e poder assumir riscos maiores. As pessoas envolvidas nesse projeto estão citadas aqui, são 3 engenheiros, o Érico e o Fúvio foram estudantes de engenharia no início desse projeto. O Paulo Libonati já é engenheiro já há algum tempo. Ele é o meu parceiro nesses projetos, é a pessoa que trabalha comigo na área de hardware e software. Nós tivemos nesse projeto 2 consultores, que foi o Ivan Wall e o professor Luiz Cláudio de Santana. Uma coisa importante também em um projeto é você ter consultor. Se você não tem o conhecimento na equipe, você tem que buscar uma pessoa que tenha. Às vezes, para você poder adquirir o conhecimento que você necessita para fazer o projeto, o tempo já passou, isso não é uma coisa interessante. O material que foi utilizado para a confecção do berimbau veio de sucata, foi completamente reciclado. Isso também foi uma demonstração para que as pessoas pudessem ver que você pode conseguir muitos componentes ainda vindo de material reciclado. Outra coisa importante, material reciclado é barato e material reciclado você pode ter componentes, encontrar componentes que você não encontra normalmente no mercado. Então aquele componente que você precisa tanto e às vezes você não encontra, uma sucata ou um material reciclado pode te oferecer. Então nós fizemos forte uso de material reciclado.
Uma coisa importante na hora de você fazer um projeto é você encarar um projeto como uma redação, como um texto, né? Então, o projeto do berimbau pode ser encarado como uma redação. Alguém diz para você, um berimbau robotizado. Uma vez que você tem o título, você tem agora que descrever como é ou como é que seria um berimbau robotizado. Criar, né? No caso da redação, você usa palavras. No caso de um projeto, você tem que ter soluções e você tem que ter componentes. Quando a pessoa tem experiência, ela pode buscar da experiência dela o necessário para construir o equipamento. Quando você não tem essa experiência ou falta esse conhecimento, você tem que buscar, tá? Uma maneira de buscar esse conhecimento de soluções é no banco de patentes, em busca. E é uma coisa interessante, tem coisas que as pessoas nem imaginariam encontrar no banco de patentes. Por exemplo, essa patente aqui do lado, deixa eu mostrar aqui. Ela mostra um dispositivo para facilitar uma mulher dar à luz. Você amarra a pessoa numa mesa giratória, gira, centrifuga, de tal forma que o bebê é expelido e ele cai nessa cesta. Tem uma cesta aqui embaixo, especial para recolher a criança. Então, isso é uma patente. Alguém depositou essa patente. Essa outra patente é uma patente de Michael Jackson. Ela foi utilizada para criar um sapato que ele usa numa performance chamada Smooth Criminal. Quem for ver esse vídeo vai ver que ele se inclina para frente fortemente. Isso é possível porque ele desenvolveu um sapato especial para este fim. Quando nós fizemos a busca de patentes para o nosso projeto, nós fomos buscar alguns equipamentos que já tivessem sido desenvolvidos e que pudessem nos ajudar com alguma inspiração ou com soluções que nós necessitávamos, não é, para esse projeto. Então nós vimos aqui uma boa parte desses projetos, dessas patentes, são de instrumentos de corda como violões e guitarras automatizados, que tocam por si. Né? Eles têm soluções bastante interessantes. Nós vimos muitas coisas inspiradoras. Infelizmente, nós não podemos utilizar diretamente o que nós vimos aí, tá? Mas nós nos inspiramos bastante no que nós vimos nessas patentes. Uma outra maneira de buscar informação, não é, são em publicações científicas. As pessoas fazem pesquisa e elas publicam, elas divulgam. Uma coisa importante é que em tecnologia a ordem é sempre patentear primeiro e publicar depois alguma coisa, ok? Nessas publicações nós encontramos, por exemplo, um robô que toca flauta, um que toca saxofone, uma gaita que toca sozinha, uma gaita de fole e um duo de violinos. Né? Quem for no YouTube vai encontrar aí vídeos de todos esses instrumentos automatizados. Para que nós possamos automatizar um instrumento, é preciso saber primeiro como ele é tocado. Se você não sabe como ele é tocado, é impossível automatizar. Então o que nós fizemos foi, nós pagamos um consultor, que é o mestre, não é, Orelha, Luiz Cláudio de Santana, um amigo de infância, e ele nos mostrou como é que se toca um berimbau. E como é o que é um berimbau. Então, na verdade, um berimbau, ele é um arco de madeira, uma madeira chamada biriba, e nas extremidades do arco é preso um arame que funciona como corda. Ele tem amarrado na sua base aqui uma cabaça, que é uma fruta que quando seca você retira, ela vira uma caixa seca, com abertura. Essa cabaça é presa com um barbante. E para tocar um instrumento você precisa dos seguintes elementos: uma vareta de madeira, também conhecida como baqueta, um cachixi, que é um pequeno chocalho, que é isso aqui. Ups. Que é essa peça aqui. E uma moeda, disco de metal ou uma pedra. O instrumento é seguro dessa forma. A pessoa segura o instrumento com uma das mãos, com o dedo médio e com o dedo anular. E com o mindinho ele sustenta o instrumento pelo barbante que prende a cabaça. Ok? Com a outra mão ele segura o chocalho e a vareta de madeira, que também é conhecida como baqueta. A abertura da cabaça fica na direção do corpo do músico. Como é que ele é tocado? Como é que se toca o instrumento? Bem, o instrumento é tocado
da seguinte maneira: a moeda ela pode assumir 3 posições, são 3 toques que você tem no berimbau: um toque grave, um agudo e um toque em forma de chiado. Para você conseguir o toque grave, não é? A nota grave, você afasta a moeda do arame e você bate com a vareta de madeira, a outra vareta, no ponto B, abaixo da moeda. Para você conseguir a nota aguda, você encosta fortemente a moeda no arame e você percute a corda no ponto A, acima da moeda. Para conseguir o som em forma de chiado, você fecha a abertura da cabaça com o abdômen, encosta levemente a moeda no arame e percute a corda no ponto A. Então, com isso, nós sabíamos as regras de toque do berimbau e como o berimbau é constituído. Agora, como é que faz para ele tocar sozinho? Essa é a ideia, né? Então, o berimbau apenas, não é? E os mecanismos, os elementos, baqueta, moeda e o chocalho, o conhecimento apenas disso não é suficiente. Nós precisávamos colocar ao redor do corpo do berimbau elementos, não é? Mecanismos que permitissem ao sistema imitar o que o músico faz com esses elementos ao tocar um instrumento. Então, uma primeira dica que eu dou para vocês aqui, quando forem fazer um projeto que envolva criar alguma coisa, como nós fizemos, é utilizar uma coisa chamada napkin sketch, que é o chamado rascunho de guardanapo. São desenhos simples que você faz rapidamente para colocar uma ideia que você tem na cabeça para fora, para que outra pessoa possa ver, para que você possa ver algumas horas depois ou alguns dias depois e melhorar o desenho, tá? Até que ele fique, né, no estágio que você pode utilizar para montar um protótipo. Se o que você estiver fazendo envolver uma sequência de fatos, você pode criar vários napkin sketches e criar uma coisa chamada storyboard, que é como se fosse uma história em quadrinhos do que acontece quando você está, não é, fazendo o equipamento funcionar. Aqui estão os elementos que são utilizados para tocar o berimbau, não é? Os sketches, os rascunhos de guardanapo, feitos rapidamente, as ideias do que é que poderia ser utilizado para automatizar o sistema. Então, se a gente fosse automatizar o toque da baqueta, da vareta, como é que nós poderíamos fazer? Essas são as ideias iniciais. Dessas ideias iniciais, nós partimos para um modelo 3D simplificado. Foi feito no SolidWorks. Isso também é um protótipo. Só que é um protótipo virtual. Você ainda pode melhorar alguma coisa, reparar alguma coisa, acrescentar ou tirar alguma coisa nesse estágio. Esse aí já é o protótipo, o que nós fizemos para testar se o sistema funcionava. Nós utilizamos um solenoide de máquina de escrever, que não existe nem mais, acho que as pessoas nem sabem o que é uma máquina de escrever, elétrica, essa aí. E como baqueta, nós utilizamos um hashi, daqueles que a gente usa para comer comida japonesa, porque é uma vareta bastante leve. Nós amarramos e testamos, tá? Nós verificamos que esse sistema não tinha a velocidade necessária para ter o desempenho que o músico tem. Então, o que é que nós fizemos? Nós utilizamos um outro acionador diferente do solenoide. Nós usamos um voice coil, né? Um voice coil vem da parte interna de um alto-falante, de uma bobina que se move muito rapidamente. Dentro de um HD existe um voice coil, que é utilizado para mover a cabeça. E foi o que nós utilizamos para poder acionar o nosso sistema. Nós utilizamos 2 voice coils. Esses foram os HDs que nós retiramos os voice coils. Um é um Bigfoot, que é esse aqui que não existe mais, é enorme, é quase 1,5 vezes o tamanho de um HD normal, tá? Esse aqui, nós pegamos esse voice coil e nós montamos esse voice coil aqui em cima desse, por conta dos 2 movimentos que a baqueta tem que fazer. A baqueta tem que fazer um movimento de percutir o arame e também no ponto A e no ponto B. Então são 2 movimentos que ele tem que fazer, então você tem que ter 2 acionadores. Isso aqui já é um desenho 3D, um protótipo 3D, mais elaborado do sistema, né? Já é mais refinado, utilizando já os 2 voice coils ali, que a gente possa ver de maneira separada como eles são montados. Essa é a envoltória de trabalho da baqueta, ou seja, o volume que a baqueta gera quando ela está se movimentando ao tocar o berimbau. Isso aí é para o pessoal que gosta de robótica. Nós fizemos a mesma coisa para o mecanismo da moeda. Nós também criamos modelos em sketch, né? Napkin sketches simplificados. Fizemos um modelo em 3D simplificado do sistema. Aqui nós utilizamos um motor de passo para acionar o sistema.
E aqui nós temos um problema de física, tá certo? Para você posicionar uma moeda afastada do arame é fácil, é só afastar. Mas como é que um computador vai saber o que é encostar fortemente ou encostar levemente no arame? Ele não tem como saber. Ele tem que ter um sensor. Então nós colocamos aqui um sensor na corda, só que a corda vibra. Como é que faz para você colocar um sensor, alguma coisa que acha a posição da corda enquanto ela vibra? Aí você lembra da física de cordas vibrantes, que quando uma corda vibra, presa entre duas extremidades aqui, a vibração você tem pontos de nó aqui e pontos de ventre. Esses pontos de nó, eles praticamente ficam parados. Então seria o ponto ideal de você colocar o sensor. Então nós descobrimos onde ficavam os pontos de nós na corda do berimbau, e foi aí que nós instalamos o sensor para que ele pudesse saber onde ele estava. Esses são o sensor, né, que nós utilizamos, e o motor de passo para acionar o sistema. É um motor de passo de uma impressora, e o sensor é um sensor de uma máquina copiadora, os dois de sucata, ok? Este é o sistema real. O sistema real, ele tem um motor de passo, ele tem aqui um cabrestante. Para quem não sabe o que é um cabrestante é isso aqui, ó. É um sistema que você gira e ele transforma o movimento de rotação em um movimento linear, para frente e para trás. Então nós utilizamos esse princípio aqui, ó. Colocamos o cabrestante com cabo de aço aqui, e ele movimenta essa plataforma para frente e para trás, movimentando com isso essa moeda para frente e para trás. E o sensor que enxerga a posição em relação ao arame fica logo abaixo. Esse é o mecanismo real que nós desenvolvemos para controlar a moeda. Aqui uma vista explodida, com mais detalhe. E aqui a posição que o sensor tem que ficar em relação à moeda. Então o sensor que acha o arame, ele é instalado de tal forma que quando ele encontra o arame, a moeda está a uma distância de 3 milímetros dele. Então o computador que controla o sistema, ele sabe que quando ele começa a trabalhar, ele está a 3 milímetros. Então se ele avançar 13 milímetros, ele encosta. Se ele avançar 4 milímetros, ele aperta fortemente. E se ele avançar 2 milímetros, ponto 8, ele encosta levemente. Então nós conseguimos controlar a posição da moeda com esse artifício aqui. Aqui nós temos os napkin sketches, os rascunhos do sistema que aciona o chocalho, o cachixi, tá? Que fica aqui atrás. Aqui nós utilizamos solenoides, solenoides aqui, para acionar, e aqui usando motor de passo. Tudo aqui ideia, tá? Ainda na fase de ideias. Depois nós passamos para a fase de modelo 3D simplificado, onde nós achamos que um motor de passo iria resolver o problema, mas ele não resolveu. Então nós voltamos e começamos a utilizar um voice coil, também de HD. Nós prendemos aqui, ó, o sistema que aciona o cabeçote de um HD, também no chocalho. Porque lembre, o chocalho ele toca sincronizado com a baqueta. Então ele tem que ser igualmente rápido. Se a baqueta é rápida, ele tem que repetir o movimento. Esse é o sistema real, que hoje está instalado aqui, feito num software em 3D. Nós sempre procuramos fazer o napkin sketch, um desenho simplificado em 3D, e depois uma renderização ou um modelo em 3D mais sofisticado, antes de montar fisicamente o equipamento. O mesmo processo foi feito para o sistema de acionamento da cabaça, que fecha e abre a abertura da cabaça. Só tem um detalhe, que é o seguinte: normalmente quando o músico faz isso, ele está tocando, ele puxa para o corpo dele o equipamento, encosta a abertura da cabaça no corpo, né? Seria uma ideia louca se nós fizéssemos um braço mecânico para acionar esse outro sistema. Quer dizer, o sistema seria duplamente complexo. O que é que nós fizemos? Nós resolvemos recortar a tampa do abdômen do músico e colocar num sistema que encosta, não é? Na abertura da cabaça e tampa ou abre. Ou seja, nós pegamos um disco de espuma de borracha e colocamos no sistema que fecha ou abre essa abertura. Esse é o sistema, o modelo 3D simplificado, acionado por um solenoide. E esse é o sistema real que hoje está instalado no berimbau, né? Aqui vocês podem ver o disco de borracha. O disco de borracha, a abertura da cabaça. E aqui, ó, é o mesmo sistema que é utilizado para moeda. É um cabrestante aqui, ó.
Ou seja, um cabo de aço enrolado num cilindro de metal, no eixo de motor de passo. Quando ele gira, ele faz com que a tampa vá para frente e para trás. Para que o sistema saiba onde a cabaça está, onde a tampa da cabaça está, é preciso um sensor. Ele tem um sensor aqui atrás, tá? Estes são os componentes que nós utilizamos nesse atuador. Um motor de passo de impressora, de 7,5 graus, ele é um pouco mais grosseiro do que o outro. E um sensor de posição aqui que funciona exatamente como o outro. Mesmo princípio, tá? Aqui é uma superposição dos mecanismos que nós construímos até agora com a imagem de um músico tocando o berimbau. Então nós procuramos copiar, imitar até o posicionamento dos elementos para que ficasse tudo praticamente igual ao que o músico faz. Que ficasse fácil que o robô pudesse imitar os movimentos de um músico. Aqui está o conceito completo. Aqui está o desenho, o napkin sketch, o rascunho de guardanapo de como deveria ser o berimbau. É muito engraçado quando nós vemos um conceito como esse no início, a complicação que é, tudo feito com chapa e pedaços de madeira, e depois a gente vê o resultado aqui simplificado. Só que essa simplificação não acontece se você não passar por aquele processo ali. Não tem jeito. Tem que passar por aquele processo antes. Aí é o modelo 3D simplificado de todo aquele arranjo, né, feito em madeira, com os acionadores que nós montamos. E nós montamos assim. Antes desse protótipo foi construído aquele, exatamente com os mecanismos que nós descrevemos aqui. E com toda esta complicação. Aqui já é o modelo 3D do sistema final, bem mais sofisticado, bem mais simplificado. A única diferença que nós temos aqui é que a base metálica foi trocada. Nós temos hoje um sapato novo. Ele tem hoje um sapato novo, especialmente feito para esse evento, tá? Como é que nós controlamos o sistema? Uma vez que nós sabemos e nós determinamos agora como movimentar cada elemento, como é que isso faz para funcionar? Aqui está um diagrama de blocos mostrando, não é, os elementos e acionadores necessários à automação do sistema. Aqui já é um diagrama de blocos mais refinado, detalhando aqui cada acionador, cada um dos acionadores, os sensores, o microprocessador. Nós utilizamos aqui um MSP 430, nós fizemos um computador para controlar o sistema, nós não utilizamos um computador do mercado. E a interface com o usuário aqui, um display e um pequeno teclado. E a interface USB, ele é programado pelo USB. Este é o protótipo do sistema de controle dele, o primeiro protótipo eletrônico. Este já é o definitivo, feito em blocos. Aqui está o computador que controla o sistema. Bem, uma vez que nós sabemos agora como faz para acionar os mecanismos e como faz para controlar, agora o problema é como faz para tocar. Eu não sou músico, nenhum dos estudantes eram músicos, a gente não sabia tocar berimbau, nem sabia como músico funciona. Isso é um problema. Então nós tivemos que contratar ou chamar um amigo que é um consultor musical, Ivan Wall, que foi quem trouxe para a gente o conhecimento de música. Ele nos explicou como funciona uma partitura, que é um pentagrama, baseado no pentagrama. São 5 linhas e 4 espaços. E nessas linhas e espaços é que você posiciona os símbolos musicais, não é? Para a gente, muito complicado, para que a gente pudesse passar isso para outras pessoas. Nós resolvemos simplificar. Nós pegamos o conceito de pentagrama, as 5 linhas, colocamos linhas verticais. E depois nós dissemos, não, em vez de usar símbolos musicais, aquelas coisas estranhas que nós não sabemos o que significa, nós criamos ícones que representavam cada elemento e as suas variações. Olha só aqui, ó. Repara aqui, ó. Observe. Cabaça aberta, fechada, vareta em cima, vareta embaixo, sacode o cachixi, ou seja, as ações que são feitas por cada elemento na forma de ícones. Com isso, nós criamos um software chamado Berimbau Composer. Como é que funcionava o Berimbau Composer? Nós temos aqui as 5 linhas,
certo? Nós mantivemos a tecnologia do pentagrama e da partitura, nós não fugimos da raia. Nós só colocamos aqui as linhas verticais, aqui estão as posições que cada um desses elementos consegue assumir, na forma de ícone, e aqui a linha respectiva, ou seja, nessa linha aqui de cima, eu só posso montar os ícones da moeda. Nessa segunda linha, eu só posso montar os ícones relativos à baqueta. Tá certo? Vou mostrar aqui, ó, uma partitura, que me perdoem os músicos aí, uma partitura montada. Então essa partitura aqui, isso aqui é uma nota, mostrando, tá certo? As posições que cada elemento deve assumir na hora de você executar aquela nota. Quando você preenche todos os espaços, você anda para o lado para preencher mais espaços e no final você grava a sua partitura. Para executar a partitura que você construiu, esse é o formato da partitura, tá? É numérico, é assim que o computador vê. Para executar, nós criamos uma outra aplicação chamada Berimbau Player. O Berimbau Player, o que ele faz é ler a partitura que o Berimbau Composer fez e executa. Nós dividimos em 2 blocos por questões didáticas. Como tudo na vida, o sistema evoluiu e nós não utilizamos mais o Berimbau Composer nem o Player. Eu vou voltar a uma nova versão dele, porque eu gostei muito dessa versão e ela é ótima para os projetos de divulgação. Tá? Mas nós hoje temos um outro software chamado Berimbau Total Suite, que faz tudo automaticamente, tá? Que é uma evolução. O que é que ele faz? Ele ouve uma música no formato .wave, ele consegue distinguir as notas, ele extrai automaticamente as notas e ele mostra com linhas coloridas. A pessoa olha, faz uma revisão, e se aquilo estiver correto, ele grava e o berimbau toca na hora. Tá? O próximo passo é você ouvir e tocar. Então o BTS está pronto. Aqui está o formato do arquivo, não é? Que o BTS lê. Então o que é que nós fizemos? Nós criamos uma linguagem específica para alimentar este equipamento. Essa linguagem é baseada num processo chamado vocalização. Quando um mestre de capoeira quer ensinar um estudante de capoeira, uma pessoa que está aprendendo a tocar berimbau, ele usa a vocalização, diz, ó, toque aí, dom, ele coloca uma nota baixa. Agora faça o din, ele faz uma nota alta. E agora o tch, que é uma nota zumbido. Então, baseado nessa notação verbal que o mestre usa para ensinar um discípulo de berimbau, nós criamos uma linguagem para ele. Então, se você abrir aqui um arquivo texto de uma partitura, vai estar lá dom, din, tch. A única coisa que não tem, que falta na notação que o mestre de capoeira não usa, é o tempo entre as notas, que a gente tem que colocar na partitura. Só isso, o resto é um arquivo texto. Esse aqui é o website do berimbau. Lá existem fotos, vídeos que a gente já fez, informações sobre as pessoas que construíram o equipamento, não é? E detalhes construtivos. Eu vou mostrar para vocês aqui, porque eu achei que não desse tempo, no final, os elementos finais e reais que nós utilizamos aqui na construção dele. Aqui é o mecanismo da baqueta, onde você vê aí os 2 voice coils. Esse aqui é do HD Bigfoot, esse aqui é do HD menor. Esse aqui é o mecanismo do chocalho. Nesse caso, eu não apenas peguei o voice coil, eu serrei o HD e deixei ele com esse desenho aí para facilitar a instalação. O chocalho, ele está aqui na ponta. Esse aqui é o mecanismo da moeda, é o mais complicado de todos, tá? Ele tem aqui um trilho, desses trilhos utilizados em gaveta, para poder fazer o sistema correr para frente, um disco de metal, o sensor, o motor de passo e o cabrestante aqui. E aqui nós temos o mecanismo da cabaça, que é exatamente igual. O cabrestante está aqui, cabo de aço, o motor está aqui do lado e o sensor aqui atrás. Eu agora vou mostrar para vocês o berimbau executando aqui uma música. Essa música que nós vamos executar, ela não é de capoeira, ela é de um músico falecido, chamado Ramiro Mussoto, que foi um grande músico, uma pessoa especializada em percussão.
É uma música difícil de executar para uma pessoa que não toca bem berimbau. Por isso nós escolhemos exatamente ela para digitalizar e tocar para vocês aqui, ok? A música chama La Dança del Tezcatlipoca Rojo. Obrigado. Gostei muito de ter feito aqui. Espero que vocês tenham gostado. Boa noite. Você me pressionou aí de...